E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Na verdade, eu quero saber de vocês se esse formato continua, não no dia da receita. Hoje ele está entrando aqui no dia da receita, que eu quero que vocês conheçam essa ideia e falem se ela vale a pena. Semana que vem tem receita normal, continuam as visitas nos restaurantes aí, e eu tô querendo colocar um terceiro quadro no programa de curiosidade. E aí vocês que vão me falar o que vocês querem ver no canal, vocês querem saber como é que a gente seleciona a receita, como é que a gente faz as compras, onde vai comprar, eu posso levar uma câmera aí para filmar esse processo. Então assim, a ideia é que vocês participem mais aqui do canal, conheçam o bastidor de gravação. Então seria um terceiro programa aqui no canal para isso. E para começar com essa ideia, eu vou fazer um vídeo que eu vi o pessoal do Fotografando a Mesa fazer. O Fotografando a Mesa é um canal aí de uns amigos meus. Tem o link aqui na descrição, se você for lá conhecer eles, manda um abraço, fala que você conheceu eles aqui no canal Rango. E eles fizeram um vídeo escolhendo quais eram os utensílios aí de cozinha que eram essenciais para eles. E é isso que eu vou fazer aqui, só que um pouco diferente. Aqui a minha ideia é mostrar o que é o básico, por onde a gente começa, o que pra mim é essencial na cozinha, de guerrilha mesmo, pra gente fazer alguma receita. Então roda a vinheta e dá uma olhada aí no que a gente preparou pra vocês. Então olha, é o seguinte, sem frescura nenhuma, você que está começando a querer comprar as coisas para começar a cozinhar, você que foi morar sozinho, não sabe, pô, não tenho nada em casa, é o básico do básico. Algumas coisas vocês vão até achar que é frescura, mas não é, é o básico, assim, o essencial para a gente conseguir fazer os pratos direitinho do jeito que eles precisam ser feitos. A primeira coisa é isso aqui, olha, uma vasilha, um bowl, tem aqueles bowls de aço inox para você mexer. Por quê? Porque aqui você consegue colocar uma carne para marinar, você consegue mexer a massa de um pão, você consegue separar os ingredientes para temperar uma costela. Isso aqui é bem útil, Você consegue fazer várias coisas, vários preparos, inclusive pô, vou fazer, sei lá, uma gelatina, você consegue preparar aqui dentro e pôr na geladeira aqui dentro. Então às vezes você está procurando, pô, precisava de um recipiente e você não tem. Então assim, uma vasilha de um tamanho médio é essencial, que não é tão grande, porque você não vai fazer pão e muita coisa na sua casa. Se você for, aí é específico, você compra a sua. Esse é o primeiro por conta disso. Aposto que vocês não esperavam que esse ia ser o primeiro item. Segundo item, gente, um abridor de lata. Eu já fiquei na mão porque eu tinha só aqueles abridores, que só é a parte aqui do abridor de garrafa. Você precisa abrir uma lata, você não tem muito o que fazer. Você vai com faca, você vai destruir sua lata, entendeu? Corre um risco sério de se machucar, porque pô, abrir lata com faca não é brincadeira. Então isso aqui custa, sei lá, R$1. Isso aqui é muito barato e vale a pena mesmo você ter na sua casa. Isso aqui é super necessário. A hora que você tiver na correria, que você precisa abrir uma lata para abrir uma lata de milho para pôr numa receita, uma lata de leite condensado para fazer um brigadeiro, que você descobrir que você não tem isso aqui ou que isso aqui sumiu, aí você vai ver o quanto que isso aqui é importante. Terceiro item, gente, um copo de medida, né? É um copo, ele tem um nome certo esse copo aqui, com um nome bonito, porque tem as graduações aqui, eu não sei qual que é o nome, mas esse copo normal de medida, isso aqui você compra na feira, você compra no mercado, vende em qualquer lugar, geralmente nos supermercados grandes tem aquelas gôndolas de promoção, só que sempre tem um por lá. Pô, tem de vários tipos, eu aqui em casa eu tenho esse, que é o que eu uso para tudo, você já deve ter visto em várias receitas aqui no canal, esse copo inclusive na mesa, mas tem aqueles dosadores que é uma colher para cada medida e tal. Isso aqui é fundamental para você conseguir medir e fazer as suas coisas direitinho, para aprender, quem está aprendendo a cozinhar, que precisa fazer o arroz, e aí para a receita vem sempre na medida certinha, você que ainda não tem a manha de põe lá a quantidade, joga água, espera ficar no jeito. Um copo medida também é fundamental, vai, olha, em 90% das receitas é que às vezes a gente já traz as coisas aqui medidas para mesa, então vocês acabam não acompanhando essa parte do processo, mas um copo medida é fundamental, compra o seu. Quarto item, uma colher de pau boa, de um tamanho razoável, não pode ser muito pequeno, porque senão você pode conseguir se virar com uma colher de sopa comum, entendeu? Então uma colher que você consiga aí ter uma certa distância da panela, que você consiga ter uma pegada bacana. Uma colher de pau, hoje em dia tem aqueles pão duro que chama, né? Que é a colher e a ponta de silicone, às vezes só de plástico. Também, se você tiver aí, eu tenho uma meia dúzia aqui de tamanho diferente em casa. Eu tenho a colher, colher de pau só com a ponta de silicone. Aí você vai incrementando. Uma colher de pau básica você precisa ter. A maioria das coisas que você vai mexer é melhor você ter uma colher de pau. A colher de pau, ela demora para o calor passar por ela, então você não vai queimar sua mão.
Dependendo da receita que você estiver fazendo e tiver com uma colher de ferro ali na panela, você está perdido, você vai se queimar, dá problema, risca o fundo da panela. Colher de pau, aquela da sua avó, da sua mãe, peça na casa delas e pega pra você, não tem erro. Quinto item, esse daqui em casa tá sempre perdido. Geralmente quando eu vou começar a fazer as receitas eu tenho que caçar ele. Um ralador. Esse ralador grandão aqui, ele tem 4 faces, né? Ele tem esse ralo grosso que a gente chama, que é onde dá pra ralar cenoura, pra fazer salada, mussarela, pra fazer recheio. Ele tem aqui nessa face um fatiador, que é uma porcaria, não funciona, mas quebra um galho aí se precisar. Mas nunca usei porque ele é ruim, eu tenho medo de arrancar o dedo. Ele tem esse ralador fino aqui, que é pra você fazer raspas, esse tipo de coisa. E tem esse raspador mesmo. Se você quiser tipo, só descascar alguma coisa, tirar só o farelo, porque esse ralador fino ele ainda, né, faz os fios. Esse ralador aqui, essa parte que machuca a mão, que ferra tudo pra na hora que você vai lavar o ralador, ele é para você for fazer raspa de limão, por exemplo, faz aqui. Funciona bem. Também é uma coisa que você só vai perceber o quanto é importante quando você precisar. Por exemplo, você não tem aquele amassador de alho. Você consegue resolver com isso aqui, você rala o alho aqui, vai dar o mesmo resultado, vai ficar com o cheiro na mão, mas você tem um resultado interessante ralando o alho aqui e várias outras coisas. Cebola você consegue ralar para fazer tempero. Então é bem importante e tem bastante uso. Então assim, não é uma coisa que você vai comprar e não vai deixar encostado aí. Sexto item, gente. Pode parecer besteira porque a gente está falando de cozinha e toda cozinha tem, mas uma panela, uma caçarola aqui nesse caso nosso aqui, que é essa panela com as alças, né? Uma panela de um tamanho médio aí, para você conseguir fazer... O que acontece? Na panela pequena, você não consegue colocar muita coisa. Agora na panela grande você consegue colocar pouca coisa. O contrário funciona. Então se eu quiser, por exemplo, fritar um ovo numa panela dessa, eu consigo fritar. Então você consegue se virar com uma panela grande. Agora se eu quiser, por exemplo, fazer uma polenta numa panela pequena, ferrou. Então assim, geralmente a gente compra o jogo de panela, vem as panelas de vários tamanhos. Se você tiver pouca coisa, prioriza uma panela de um tamanho razoável. Tendo uma panela dessa, ela é um pivô, você consegue se resolver, você consegue fazer feijão aqui, você consegue fazer arroz, você consegue fazer macarrão, você consegue pôr óleo aqui, fritar alguma coisa. Uma panela de tamanho razoável. Se tiver tampa, melhor, porque é mais versátil ainda, vai fazer algum cozimento que você consegue fechar, arroz, feijão, por exemplo, que é uma coisa que precisa fechar. Então, uma caçarola de um tamanho médio, uma panela bacana aí, para você conseguir fazer as receitas. Sétimo item, uma assadeira. Eu peguei a assadeira mais comum que eu tenho aqui em casa, uma assadeira de bolo, uma assadeira grande. Então aqui você faz bolo, você faz torta, você leva um pão para assar, você assa batata, você consegue também, no mesmo coisa que a gente falou ali da vasilha, você consegue deixar uma carne aqui temperada, você consegue, enfim, é bem versátil, né? Então é óbvio que ela é feita, né, projetada para ir pro forno. Se você tiver um pouco menor, ela funciona bem, porque isso aqui é uma assadeira grande, então assim, é para um bolo maior, uma torta maior. Mas por exemplo, ela é legal se você for, por exemplo, fazer batata rústica. Batata rústica é um negócio que você precisa picar e ela ocupa um espaço grande na assadeira. Então uma assadeira bacana aí, vale a pena você ter. Investe nisso aí. Oitavo item, uma faca chefe, uma faca grande. Por quê? As facas pequenas, aí você tem faca de cozinha, você vai conseguindo se virar, você descasca uma fruta e tal. A hora que você puder investir numa faca dessa, a faca chefe, essa aqui não é, mas a faca chefe mesmo, aquela faca pivô grande, eu acho que é a faca número 8, se eu não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Essa é uma faca que eu tenho num jogo de faqueira, aquela faca maior, então assim, é a faca que eu uso pra tudo. O faqueiro vem com faca de picar, faca de tirar, né, filetar peixe, faca para picar legume. Essa é a que eu uso para praticamente tudo. Você que acompanha o canal já viu essa faca em 80% dos vídeos nossos. Eu tenho essa faca e tenho uma outra que é toda de inox aí também. Agora é o seguinte, faca precisa ser muito bem afiada. Faca perigosa, já diria o Jimmy aí, o ogro, meu camarada aí. A faca, quando ela não está bem afiada, é aí que ela é perigosa, porque aí você força ela demais, você puxa, você arrasta e é nessa que você acaba se machucando. A faca afiada, primeiro que você vai tomar cuidado porque ela está afiada, você sabe que você vai se machucar se você fizer do jeito errado. E ela vai ter um corte mais preciso, não vai ficar precisando fazer aquele zigue-zague, entendeu? Vai cortar a sua carne de um jeito melhor. Essa faca a gente consegue picar desde um alho bem picadinho, ou até fazer cubo de carne grande.
Então assim, uma faca boa, não precisa comprar logo de cara uma faca dessa, vai se ver no que você tem e deixa para comprar uma faca boa dessa, uma faca bacana, investe um pouquinho mais. Gasta, sei lá, uns 50, 60 pau, até um pouco mais, mas investe numa faca bacana quando você for comprar aí uma faca dessa. Nono item aí, penúltimo item da nossa lista, eu peguei o mais quebradinho aqui de casa, um fouet. O fouet, ele já não é tão essencial assim, mas ele quebra muito galho, muito mesmo. Você pode achar que é frescura, porque já tem a colher de pau, eu já me viro. O fouet, ele dá ponto, por exemplo, em clara em neve, você consegue bater um bolo. O tempo que você demora para fazer uma mistura com fouet é muito menor do que um tempo com uma colher de pau, por exemplo. Se você for mexer aí na massa do bolo com a colher de pau, você vai chegar no resultado. O fouet, ele vai fazer isso em 1/3 do tempo. Entendeu? Porque ele é projetado, né, com esses arames. Aqui tem gente que chama de batedor de arame, mas eu acho que o batedor de arame é aquele que é uma circunferência. Se eu estiver errado aí também vocês me corrijam. A ideia desse vídeo não é ser o dono da verdade e falar pra vocês o que é. Eu tô falando o que eu tenho aqui na minha cozinha que eu considero como essencial. Fouet também, vocês cansaram de ver tudo. Maionese, por exemplo, não tem liquidificador. Tô morando sozinho, pô, não tem liquidificador. Você bate uma maionese aqui, por exemplo. Entendeu? Você consegue se virar bem. Bate um bolo, bate uma clara em neve, tem muita coisa que você resolve aqui com um fouet. E o último item, eu deixei ele pro final porque realmente ele não é o mais importante, mas ele é muito interessante assim, se você quiser ter. Parece besteira, mas não é. Uma pinça, gente. Isso aqui é uma pinça de cozinha e ela é versátil pelo seguinte: você pode usar como pegador de salada, por exemplo, que pode ser realmente. Você pode usar como pegador de macarrão, talvez nesse modelo aqui escorregue um pouco o macarrão, mas funciona. Agora, por exemplo, você está mexendo uma carne pesada, você está fazendo um bifão, você está fazendo um T-bone, por exemplo, um prime rib, que é um bife grande que o garfo vai dar problema. Isso aqui é 1 minuto, você segura, você vira. Você está fritando uma coxinha. Pô, e a panela é pequena, desajeitada, você equilibra no garfo, a coxinha cai, a pinça resolve isso. Então assim, é muito útil. Talvez ela não seja tão essencial, que essa lista que a gente está fazendo, mas ela é muito útil, vale a pena você ter aí a sua pinça. Você que está chegando aí, que é novo, tem muita gente agora que está vindo do São do Insano, por causa da série que eu estou gravando com o Perrone. Bem-vindos, o que vocês acharam desse quadro? Me fala. Por exemplo, antes aqui no canal eu tomava muita cerveja. Harmonizava, pô, e aí eu comecei a achar que a cerveja no quadro de comida às vezes não era muito interessante. Aqui é um lugar que a gente pode harmonizar a cerveja. Quer saber mais de cerveja? Aqui eu consigo falar disso, aqui eu consigo falar de assuntos alheios, a gente consegue bater um papo aqui na cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas sejam úteis. Então dá uma olhada que sempre os parceiros estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E pra gente ter um vídeo aí com algumas receitas, vão aparecer durante o vídeo aí, pra quem tá assistindo no YouTube, uns cards levando para receitas, inclusive, que eu devo estar usando a maioria desses utensílios. Um abraço, galera. Esse foi o Rango. Valeu!